Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui com a professora Carla Kurz. E hoje eu trouxe um tema bem interessante para você aprender um pouco mais, ter repertório sociocultural, caso o tema da sua redação seja os impactos do agronegócio na economia e no meio ambiente. Assunto aí muito relevante, um assunto de atualidade que pode sim aparecer como proposta de redação do seu concurso. E quando nós falamos sobre o agronegócio, seus impactos, logo a gente pensa naquelas áreas extensas de cultivo, das plantações que beiram as estradas ou até mesmo no campo brasileiro. Porém, é necessário expandir os nossos pensamentos e é compreender que as atividades e os impactos do agronegócio não se limitam às partes da terra, tá? Mas também uma grande parcela das nossas vidas por meio dos produtos que nós consumimos, desde frutas, verduras, como até mesmo casacos e sapatos do nosso guarda-roupa. Sim, eles também são impactados pelo agronegócio, ou eles têm a ver com o agronegócio. Então, para você já começar a sua redação diferente da maioria da galera, falando do agronegócio, aquelas pastagens grandes, já faça essa referência, tá? Então, a vida no campo é um dos tópicos que reflete em nossos aspectos econômicos. Então, por exemplo, redações que tem dentro do edital lá, fatos econômicos de temas atuais. O agronegócio é um grande tema, um forte tema para ser cobrado, né? E também ele está ligado com questões políticas, questões de desenvolvimento do nosso país, haja vista a participação dessa atividade no PIB, né, que chega aí em torno de 27%. Então, o agronegócio é extremamente importante, sim. Então, por esse ponto, nós também podemos citar o outro lado do cenário. Então, você pode falar na sua redação que sim, o agronegócio é importante, ocupa 27% da nossa economia, ou uma parcela, né, decorar esse número, mas uma parcela importante da nossa economia. Mas qual seria o outro lado do cenário para deixar a sua redação diferente? Você pode escrever assim, vai problematizar, né? Vai dizer que por mais que o agronegócio exerça um papel impactante no solo nacional, ainda é importante debater sobre o impacto do agronegócio no Brasil, a sua economia, mas o meio ambiente, tá? E para que você desenvolva os argumentos da sua redação, eu vou te dar alguns argumentos, mas explicando para você como é que isso funciona, para você entender, porque eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda aqui sobre esse tema. Então vamos lá. O que é o agronegócio? Você sabe o que é o agronegócio? Então, nós temos aqui algumas definições, mas o agronegócio, basicamente, seria a soma total das operações da produção e distribuição dos suprimentos agrícolas. Tá? Então, seja lá a produção, o armazenamento, o processamento, a distribuição dos produtos, tudo isso faz parte do agronegócio. Ou seja, tá? O agronegócio é uma cadeia de produção econômica, claro que é fundamental para todos os setores da economia, que o agronegócio envolve o setor primário, secundário e terciário da economia, gerando, produzindo e distribuindo uma gama de produtos aos consumidores, esses advindos de técnicas da agricultura ou da agropecuária, ganhando então diversas formas. Então são as roupas, os alimentos, móveis, muitas outras coisas que vêm desse setor. Atualmente, o processo produtivo se define como extensivo, tá? Extensivo e predominantemente monocultor. Ah, o que é monocultor? É aquela produção de apenas um bem, né? Só soja, só milho, entendeu? Tá? E qual que é o objetivo do agronegócio brasileiro de forma geral? As exportações, ou seja, o que a gente produz aqui no Brasil é para o mercado internacional. E isso significa que a tendência do sistema produtor é de possuir áreas extensas de produção e cultivo, geralmente só um produto, como eu falei, uma grande área, por exemplo, apenas para soja, grande área só para soja, a outra apenas para milho, e assim por diante. Então, os meios da monocultura são gerenciados por grandes produtores, que são os líderes de exportações de commodities, e eles são
definidos, né? A gente chama esses produtores como latifundiários. Então, quando você assiste lá o jornal e eles falam os latifundiários brasileiros, a gente está falando desses grandes produtores de produtos únicos, ou seja, são monocultores. Então, diante do contexto em que tais agentes se encontram, a necessidade de insumos, de técnicas para suprir as demandas de produção se tornam cada vez mais intensas em decorrência das exportações, ou seja, cada vez mais compram alimentos do Brasil, a gente precisa exportar cada vez mais, e a gente começa então a pensar em como tornar esse campo mais produtivo. Então, dessa forma, requer-se o uso de alguns elementos do campo. Vamos lá. Objetos tecnológicos, como drones, tratores. O quê? Drone no campo? Claro, gente, drone. Século XXI, pelo amor de Deus. Então, drones no campo, uso de agrotóxicos, que serão também aí, você pode discutir aí, mas não precisa ficar falando se é bom, se é ruim, só cita, porque ele efetivamente é utilizado, e até mesmo o processo de desmatamento dos ecossistemas nacionais em função da expansão do cultivo, que é algo que pode ser citado sem nenhum problema. Tá? Então, você vai citar lá objeto tecnológico, tratores, ou seja, a mecanização do campo, o agrotóxico e o desmatamento são alguns elementos que você pode trazer para dentro da sua redação. Inclusive, cada um desses elementos compõe intrinsecamente, né, uma rede complexa de produção econômica no Brasil. Agora, se dentro desse universo do agronegócio, você tiver que explicar qual é a importância do agronegócio para o Brasil, você escreve na sua redação? Bom, vou te explicar algumas coisas importantes sobre isso. A atividade agropecuária possui um papel bem importante para a economia brasileira. E esse fato pode ser refletido, falei, no PIB. Só para você ter uma ideia, apenas no ano de 2020, tá, que foi bem em pleno ano pandêmico, o agronegócio brasileiro teve uma participação de 26,6% do PIB. E no ano de 2019, o percentual foi de 20,5%. E eu quero ressaltar aqui que o valor das exportações em 2021, lá no final de 2021, já estava com 8 bilhões de dólares. Então, existe uma importância do agronegócio, né, de cunho econômico para o país. Além disso, ainda eu posso falar aqui para você escrever a sua redação, que essa atividade, né, você pode relacionar o agronegócio ao desenvolvimento tecnológico, né, visto que maquinários, drones, essas químicas e outras coisas são frutos do desenvolvimento de técnicas específicas para atribuir maior produtividade aos meios de produção. Então, se você tiver que escrever sobre tecnologia no Brasil, por exemplo, você vai ter que usar o quê? Tecnologia no campo, porque isso a gente produz, né? Não tem tecnologia de digital, essas coisas assim, né? Nós não temos um Vale do Silício aqui no Brasil, mas a tecnologia de campo, efetivamente, aqui no Brasil é um destaque, tá? Então, assim, você pode aí citar como empresas que desenvolvem ou organismos, enfim, que desenvolvem a tecnologia. A Embrapa você pode citar. Você pode citar o próprio Ministério da Agricultura. Eles fomentam o desenvolvimento tecnológico dentro do nosso país. Tá? E o agronegócio, nos últimos anos, vem ganhando destaque nas discussões e reflexões acerca da atuação do campo nacional. Então, por mais que seja um dos motores que movimenta a economia brasileira, seu papel de destaque ainda reverbera em questionamentos acerca das consequências dentro das questões ambientais. Tá? Então, isso é uma questão que você se a proposta da redação alinhar, tá? Dentro lá da proposta, desenvolvimento do agronegócio com o meio ambiente, você precisa o quê? Apresentar na redação quais são os impactos do agronegócio no meio ambiente, certo? E daí você vai falar, mas quais são eles? Né? Então, você pode, por exemplo, citar lá a Lei 7.802 de 1989, que explica o que são os agrotóxicos. Eu não vou fazer a leitura da lei agora, até porque você nem vai decorá-la, mas lembre que fala que a lei de agrotóxicos é de 1989, mas basicamente, resumindo, porque eu não vou deixar você aqui no vácuo, tá? De forma resumida, o agrotóxico é um produto utilizado nas plantações que visam o armazenamento
e o beneficiamento de produtos agrícolas, a fim de otimizar o combate à praga dentro das plantações, então, fazendo com que seja ratificado o máximo de perda possível. Então, por exemplo, no Brasil, o uso do agrotóxico possui um papel bem importante para os meios de produção. Apenas em 2014, a indústria de pesticidas em solo nacional obteve um faturamento de 12 bilhões de dólares, para você ter ideia, tá? O que demonstra a influência dentro do cenário econômico brasileiro. E, além do mais, a sua participação prática nos meios de produção se encontra muito presente. Olha só, tem alguns dados aqui da Abrasco que mostrou que entre os anos 2000 e 2012 houve um aumento de 288% no uso de agrotóxicos nas plantações, o que pode então refletir na alta gama de alimentos contaminados, aí que chega às vezes a mais de 60% do total. Aí você vai falar assim, mas professora, quais são os problemas do uso do agrotóxico? Então, olha só, ó, vamos lá. Redação, gente, redação. Você tem que saber que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de países que consomem essas substâncias. Tá? Então, o seu uso, consequentemente, reflete em diversos aspectos e problemáticas, tanto para o meio ambiente quanto no aspecto social. Então, por exemplo, no ano de 2020, o Greenpeace, tá? Ele descreveu a ação do governo como um resultado de chuvas de agrotóxicos na cabeça da população. E, foi feito lá, o governo autorizou lá em 2000, ele reduziu, né, de 500 metros para 250 a distância mínima entre povoados e as áreas que iriam sofrer uma ação de pulverização. Então, dessa forma, há sim um grande risco de contaminação para as pessoas que moram em localidades, o que pode provocar, né, problemas nessas localidades, né, o que pode provocar problemas na saúde local e prejudicar o bem-estar da população. Né? Então, você pode colocar isso tranquilamente na sua prova. Mas vai falar assim, mas professora, é necessário o uso dos agrotóxicos? Bom, então lá, em relação ao uso dessas substâncias e os seus danos, tá? A gente já tem um cenário bem construído, tá? Mas ainda assim, é importante questionar: os agrotóxicos são necessários? Lembre-se que para você desenvolver os seus argumentos na redação, você tem que fazer perguntas. Então, por exemplo, para você problematizar esse tema, você vai perguntar: mas se os agrotóxicos são necessários? Então, vamos lá. Vamos pegar um resgate histórico, um tempo histórico. Lembra lá da Revolução Verde que você estudou em geografia? Desde aquele período que começou a usar a mecanização do campo, tecnologia no campo, lá na década de 70, tá? Então, com a ascensão da Revolução Verde, o uso de defensivos agrícolas ganhou um espaço importante para as práticas agropecuárias, porque ele contribuiu para deter prejuízos causados por pragas e ervas daninhas nas próprias plantações. Então, dessa forma, foi possível o quê? Propiciar o aumento da produtividade de alimentos e na redução dos preços ao consumidor. Porém, um outro ponto de vista que você pode colocar na sua redação, né, e que interfere no beneficiamento apresentado, são as questões em relação ao manejo dessa substância. Então, você pode apresentar isso na sua redação. Então, para o uso do insumo, é necessário realizar o manejo adequado, a fim de evitar certos problemas, tanto para o produtor quanto para o consumidor, e também para o meio ambiente, tá? Mas olha só, de acordo com o IBGE, em 2017, só em 2017, tá? Somente 37% dos estabelecimentos agropecuários que utilizaram agrotóxicos confirmaram, né, ter recebido instruções necessárias e adequadas para a utilização desse agrotóxico, né, o que pode, inclusive, interferir na capacidade de uso e benefícios agregados. Bom, outras questões que você pode apresentar na sua redação. E esse eu acho que é o mais atual de todos, o impacto do agronegócio, que é o desmatamento. Então, além do tópico que eu falei anteriormente, existe a opção de você encaminhar o argumento da sua redação falando sobre o desmatamento. Então, vamos lá. Você pode, inclusive, começar a sua redação dizendo um conceito, né, que a respeito do cenário atual nacional, que é a fronteira agrícola. Tá?
Então, você contextualiza falando sobre a fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola, começa a sua redação dizendo isso. Você não sabe o que é fronteira agrícola, é o seguinte, tá? A fronteira agrícola é definida como a ocupação das terras por parte dos produtores com o objetivo de realizar práticas agropecuárias. Então, você pode questionar assim, tá, Carla, mas como isso acontece? Bom, visto que a expansão do agronegócio se encontra em áreas florestais, é preciso realizar a desocupação desses espaços, o que interfere na derrubada da vegetação nativa ou do local. E essa matéria orgânica derrubada fica exposta ao meio ambiente e, após ser vendida ilegalmente, é queimada para usufruir do espaço. Tá? Então, é assim que você vai ligar o desmatamento e meio ambiente. E aí você vai destacar alguns pontos na sua redação que repercutem na emissão de gases na atmosfera. Por quê? O carbono é armazenado pelas plantações no processo de fotossíntese. Então, ele é liberado para o espaço, pelo espaço, né, em decorrência da destruição da principal fonte de armazenamento, que são as florestas. E os dois principais gases de efeito estufa, que é o metano e o dióxido de carbono, são produzidos também pelo processo digestório dos animais que compõem o grupo de pastagem. E nesse aspecto, o cenário construído se limita ao desmatamento e às diversas problemáticas que carregam consigo. Tá? Ainda, olha só para você o que você pode citar na sua redação, é que 80% do desmatamento no Brasil está ligado à conversão de terras para a prática da agropecuária. Tá? Quem dá esse dado é a FAO, que é aquele braço da ONU para alimentação, enfim. Tá? E também o painel intergovernamental de mudanças climáticas também apontam isso. Né? Eles apontam que aqui no Brasil a produção da carne é um dos principais fatores por trás do desmatamento, tanto da Amazônia quanto do Cerrado, porque a vegetação nativa é derrubada para dar lugar à plantação, né, a plantação de ração para o rebanho, enfim. Tá? Desmatamento, motor, problema econômico. Um dos pontos de discussão recorrente a esse assunto se encontra no impasse entre os benefícios e os efeitos desse processo. Então, ao mesmo tempo em que o desmatamento gera atividade econômica, é ele que causa um prejuízo maior para o setor. Então, a ação da retirada da cobertura vegetal, a qual é o agente importante para o ciclo de chuva da região, pode alterar nesse mesmo ciclo. Então, dessa forma, sem a proteção natural do meio ambiente, né, aí atuando nas áreas, a plantação e a criação de gado fica comprometido. Tá? Então, o contexto atual se encontra cheio de opiniões e debates acerca dos fatos apresentados. Na sua redação, você não vai dizer se é certo, se é errado, mas você pode levantar tudo isso que eu escrever, isso que eu falei, porque isso é apresentado, tá, aí de como consenso pelas bancas. Tá? Então, é possível você, inclusive, concluir a sua redação dizendo que o agronegócio possui um papel importante para os meios de produção e para a economia brasileira, mas que não se pode esquecer de colocar em pauta os impactos do agronegócio para o meio ambiente e suas respectivas. Tá? Bom, gente, é isso. Então, nessa aula de hoje, você viu aqui os feitios do agrotóxicos, o contexto atual do desmatamento, também aí a questão do desenvolvimento econômico, só que com seus poréns. E para você, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Escreva aqui embaixo nos comentários o que você sabe sobre isso, o que você pensa sobre isso, como você escreveria uma redação com esse tema. Conseguiu entender um pouco mais sobre os impactos do agronegócio para o meio ambiente? Então, conta aqui pra gente nos comentários e faça sua redação sobre esse tema. Um grande beijo e até mais!